Oiê! Gente, muitas de vocês têm me perguntado ultimamente como que eu fiquei tão magra, que eu já era magra, que agora eu tô mais magra ainda. E enfim, tipo, pra onde foi toda essa gordura? E como que você fez isso? E como que foi tão rápido? Então vamos lá, vou explicar tudo pra vocês. Antes de eu contar como que eu perdi, gente, eu perdi 6 quilos em 6 meses, mais ou menos. 1 quilo por mês, assim, de gordura mesmo. Eu perdi 6 quilos. 5 quilos de gordura. Eu vou contar pra vocês como que eu fiz isso de forma assim super rápida, super fácil e inclusive tão assim meio que natural que eu descobri sem querer. Mas antes de eu te contar, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal assim você não perde nenhuma dica e eu conto tudo pra vocês a minha vida inteira sempre, então não perca nada. Bom, há alguns meses atrás, lá pra junho, julho, eu cansei de fazer dieta. Eu sempre fui muito adepta ao negócio de tem que comer de 3 em 3 horas, tem que regular tudo. Chegou uma hora que, tipo, meu corpo não tava mais mudando, sabe? Não tava perdendo gordura, não tava ganhando massa magra, não tava cheia de energia, não tava super saudável, fiquei doente, enfim. Eu falei, quer saber? Foda-se, vou mudar tudo que eu tô fazendo. Eu resolvi que eu ia só comer quando eu tava com fome. O que, tipo, pensando bem, é muito intuitivo, muito óbvio, mas sei lá, eu sempre precisava seguir essas regras, principalmente a regra de tomar café da manhã e comer de 3 em 3 horas. Então o que aconteceu? Eu parei de tomar café da manhã, porque eu não acordo com fome, e eu parei de comer de 3 em 3 horas, eu tipo, literalmente só como quando eu tenho fome. E aí, tudo começou a funcionar super bem, eu comecei a dar uma emagrecida e tal, comecei a pensar, meu, deve ser porque eu tô comendo menos mesmo, né? Aí, eu fui descobrir que isso tudo tem uma base científica, assim, fortíssima, e que esse método tá super em alta, que tá todo mundo fazendo, que, tipo, Madonna, sei lá quem, todas as minas que são super magras, sempre no cutting edge das dietas, estão fazendo essa dieta que chama jejum intermitente. Jejum? Como assim? Você fica sem comer? Óbvio que você vai emagrecer. Não, calma, gente. Eu não fico sem comer. Existem alguns métodos de jejum intermitente, que eu vou explicar pra vocês todos, mas no que eu faço, basicamente é o seguinte, eu janto, aí eu fico 14 horas sem comer, o que inclui o tempo que eu tô dormindo, 8, 9, 12 horas. E aí eu só almoço. No total dá 14 a 16 horas de jejum. E eu treino em jejum. É uma coisa que funciona pra mim, que eu já faço tem um tempo. Eu me sinto com mais energia quando eu treino de jejum. Mas vamos começar do começo? Como eu falei, o jejum intermitente é um tipo de dieta onde você fica várias horas sem comer. Então, existe alguns métodos. Um é, você jejua por 14 a 16 horas e depois você fica 8 horas comendo. E nessas 8 horas, você come o que você quiser, quanto você quiser e vai. Você vai ver que, tipo, certo. O outro tipo de jejum é um que envolve jejum de 24 horas, 2 vezes por semana. Ou seja, vamos supor que você almoça agora, você vai almoçar só amanhã de novo. E você faz isso 2 vezes por semana, o resto da semana, tudo normal. E o terceiro é mais ou menos um jejum, que ele permite que você coma normalmente 5 vezes por semana, e 2 vezes por semana você come só 500 calorias. Mas, gente, como eu não tô contando caloria, como eu não tô excluindo programas da minha vida, nada pra mim, o que funciona melhor foi a primeira opção, jejum intermitente de 14 a 16 horas. Deixa eu explicar direitinho como funciona isso. Mas antes, eu vou falar sobre as vantagens do jejum, porque muita gente me pergunta, cara, você fica sem comer, você deve morrer de fome, você vai ficar fraca, você vai morrer. Não. Estudos têm sido feitos sobre o jejum intermitente e sobre o jejum no geral, porque o jejum é uma coisa que faz parte do ser humano há anos, há milênios. Muitas religiões, a judaica, o islamismo, incluem o jejum como parte de rituais. E, conforme esses estudos têm mostrado, jejuns de até 36 horas podem fazer muito bem pro organismo. Então vamos falar sobre por que faz bem e por que emagrece. A primeira razão que o jejum intermitente, ou jejum de qualquer forma, de até 36 horas, ajuda a emagrecer é que quando o seu corpo tá em jejum, os níveis dos hormônios HGH aumentam. E esse hormônio é o hormônio do crescimento. Então, quando você é criança, adolescente, tá crescendo, você tem níveis super altos desse hormônio. E também quando você tá criando músculo. Então, para você criar mais músculo, para você ganhar massa magra, você precisa ter um nível elevado de HGH. Tem um monte de gente louca que injeta essa coisa, sei lá, fala que não é bomba. Você não precisa disso. Jejum intermitente naturalmente aumenta os níveis de HGH. O
no corpo. E quanto mais músculo você tem, isso vocês já sabem, mais gordura você queima ao longo do dia sem fazer nada. A segunda razão pelo qual o jejum intermitente emagrece é que ele melhora a sensibilidade à insulina do corpo. Quando a gente come, a gente libera insulina. Carboidrato libera mais, açúcar mais ainda, mas tudo que a gente come libera insulina. Quando a insulina é liberada no corpo, o seu organismo usa essa insulina e açúcar que é produzida pra te dar energia. Só que se você não come e não libera insulina, o corpo usa a gordura armazenada como energia. Então é super simples, você não tem insulina, o corpo não tem de onde tirar energia, então ele tira, sabe da onde? Dos pneuzinhos. É mara, isso é incrível, não é? Terceira coisa. Isso é uma coisa super bacana sobre o jejum intermitente. Quando o seu corpo tá sem toxina, sem comida pra digerir, sem nenhuma bosta que a gente põe pra dentro, ele tem tempo pra reparar as células. Então, quanto mais tempo você fica de jejum, mais o corpo trabalha pra te dar aquela aparência jovem, pra restaurar tudo que você tem de bom, pra fazer somara. Inclusive, esse reparo celular previne um monte de doença que tem a ver com as células. Tipo câncer. Por fim, o jejum intermitente tem a ver com expressão genética, que é uma forma que as suas células estão sempre se mexendo, sempre se reparando pra agir como um anti-envelhecimento. Então assim, você vai ficar magro, vai ficar com energia, você vai ficar com cara de jovem e ainda vai prevenir um monte de doença. Entre essas doenças estão o coração, porque o jejum intermitente baixa os níveis de triglicérides, de LDL, meu Deus, eu nunca sei, LDL, HDL, baixa os níveis de colesterol ruim no sangue, desinflama, como eu falei, tem toda aquela reparação celular que acontece naturalmente quando seu corpo não tem que lidar com todas as outras coisas que você come, que você ingere. E o jejum aumenta o hormônio chamado BDNF, que é um hormônio no cérebro que ajuda a criar novas células nervosas. E isso faz com que o jejum intermitente previna Alzheimer também. Tudo isso, gente, além de te tornar uma pessoa mais saudável, te torna uma pessoa mais magra, definida, gostosa, bunduda, barriga chapada, aquela coisa toda. Aí vocês me perguntam, poxa, o jejum intermitente não faz uma bagunça no metabolismo? Porque aquela coisa, tem que comer de 3 em 3 horas, por quê? Porque seu metabolismo fica rápido, você queima mais gordura ao longo do dia. Na verdade, não, gente. Esses estudos comprovam que um jejum de até 36 horas pode aumentar o funcionamento do seu metabolismo em até 14%. 14%! E com isso você tem a possibilidade de perder de 3 a 8% do seu peso corporal em 3 semanas. Até 24 semanas. Ou seja, é uma dieta que funciona, não só porque você vai consumir menos calorias. Eu vejo isso como meio óbvio, assim. Eu consumia café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar, lanchinho da noite, tudo sem fome. E aí eu não tava emagrecendo. Agora, quando eu como só com fome, eu tenho certeza que eu acabo consumindo menos calorias. Mas, quando eu sento pra consumir calorias, quando eu sento pra almoçar, pra jantar, pra comer doce, eu me esbaldo. Eu não tenho capacidade física de ingerir mais do que eu devo, entendeu? Porque olha o meu tamanho, eu sou pequena, não cabe, não tem como. E aí, gente, como eu falei, eu descobri isso completamente sem querer, porque eu tava simplesmente não comendo quando eu tava sem fome, entendeu? Simplesmente me desgarrando dessas noções que a gente tem que fazer coisas, que a gente tem que comer certas coisas, que a gente tem que comer em certos horários. E não. Então, isso funcionou muito bem pra mim. Agora, como que é de fato o jejum intermitente? Eu acordo, como todos os outros dias da minha vida, com café na cama, lindo, delicioso, maravilhoso, que meu boy traz pra mim, e tomo café normalmente. Eu consumo meu café sem açúcar e sem adoçante, então não tem problema nenhum, café é uma bebida não calórica, ela não quebra o jejum. Se você precisar adoçar o café, use adoçante, porque açúcar vai liberar insulina forever, mas eu não recomendo, gente. Adoçante é químico, causa um monte de outras doenças que a gente fala depois. Depois eu levanto, tomo um copão de água com limão espremido e coloco no meu limão espremido às vezes vitamina, própolis, um pouquinho de açafrão, um pouquinho de canela, tanto faz, dá aquela limpada por dentro. E muitas vezes eu tomo também um suco verde, só que o meu suco verde consiste de água, couve, gengibre e às vezes também um pouco de cúrcuma, um pouco de canela, só pra dar aquele gostinho, acelerar o metabolismo. Tudo isso são alimentos não calóricos que não liberam insulina. Então o que acontece? Se você botar açúcar, vai liberar insulina. Se você botar água de coco no suco verde, vai liberar insulina, quebra o jejum. Tomo meus suplementos, vitaminas, BCAA, clorela, espirulina, todas essas coisas.
normalmente e saio pra trabalhar. Quando dá 1 da tarde, eu começo a ficar com fome e eu almoço normalmente. Meio da tarde tenho fome, como, se eu não tenho, não como. À noite, janto normalmente, saio pra jantar com o boy, com os amigos, tomo vinho, tanto faz. Quando dá, tipo, mais ou menos 9 da noite, 10, 11, eu paro de comer, meu jantar é a última refeição, e aí eu só vou comer de novo daqui a 14 horas, que é o almoço do dia seguinte. Ou seja, é só você não comer nada depois do jantar e nem nada antes do almoço. Outra coisa, eu me recuso a fazer qualquer coisa que me tire a alegria de viver. Então, vamos supor que eu tenho um jantar que vai acabar meia-noite, eu vou beber vinho até as 2 e blá, que extravasei. O que eu faço? Só comer um pouco mais tarde no dia seguinte. Gente, se não der pra fazer um dia, pular um dia de jejum intermitente, não vai cagar nada, entendeu? E é isso. Então, eu tenho certeza que você vai ficar muito magra, vai dar super certo. Vem na minha. Beijo.